Olá, vocês todos. Né, com aquela roupagem diferente, agora a gente retomou esse projeto, né, do nosso programa aqui, com os nossos comentaristas Eury e Rodrigo, que estão aqui já com essa presença maravilhosa. Você que está sempre aqui no canal, é inscrito, está muito adaptado com essa questão religiosa e de culto, sabe também que a gente fala de outros assuntos, de vários assuntos, inclusive, e a gente está aqui com essa roupagem de novo, retomando o nosso programa de esportes, e a gente vai falar um pouquinho de futebol, que é a paixão do brasileiro. Inclusive, eu também adoro futebol. Eu sei que tem muita gente aqui também que tem seu time preferido. Vamos falar do futuro, vamos falar o que vai acontecer em 2025 e esse encerramento de temporada de 2024 com tudo que vem acontecendo. Então se inscreve aí no canal, também tem o Eury aqui, vai lá no canal do Eury, se inscreve. Tá aqui o Rodrigo, você que tá procurando aí, né, é um grande sambista, é um grande artista, né, você que tá precisando aí que um grande artista também vai estar os contatos aí, daqui a pouco ele vai dar uma palhinha para vocês aí, vai conversar com vocês. E vamos começar já esse bate-pronto aqui. Eu vou começar com o Eury aqui, né? Palmeirense, palestrino, gente boa pra caramba. É assim, o palestrino mais gente fina que eu conheço é o Eury e tal. E Eury, a gente vai começar com uma situação aqui que é o seguinte, né? E antes de tudo, gente, dependendo do dia que você vê isso aí, já um Feliz Natal, uma boa festa, um bom ano novo, tá, gente? Que vocês tenham muita paz no coração. E vamos se amar mais, gente. Vamos se respeitar mais. Que é isso que importa. Tá, gente? Vamos lá. A gente tá agora nessa onda do intercontinental, mundial. Ok, não vamos entrar no mérito da questão. Eu vou pedir sua opinião pro que aconteceu com o Botafogo. Qual que é a sua visão do que aconteceu com o Botafogo? Essa saída precoce? Se tem alguma culpa? Se o futebol brasileiro também já não tá tão competitivo internacionalmente? Qual que é a sua visão, Eury? Salve, Kleber. Salve, Rodrigo. Beleza? Muito Beleza. bacana e feliz de estar de volta com vocês aqui. Vamos lá, agora a força total. E, cara, é assim, eu me lembrei muito do jogo quando o Palmeiras foi no Mundial também, e perdeu pro Tigre do México também, né? Sim. E a galera ficou, assim, tirando um pouco de sarro até do Palmeiras, palmeirense, porque perdeu, e aí falou assim, mas o fuso horário, não deu tempo de treinar, não deu tempo de se adaptar. E aí quando o Palmeiras reclamou disso, né, ficou parecendo que era um choro de perdedor. Aí quando agora aconteceu com o Botafogo, eu vi que no meio da transmissão, mesmo que eu tava acompanhando pela Globo, né, aí o Roger, o Luiz Roberto já começaram a falar disso. Não, mas é porque eles não tiveram tempo disso. Eles já começaram meio que tentar achar uma desculpa, argumentar para dizer por que o Botafogo perdeu. Claro, tem sim, não posso dizer que não tem. Tem sim um pouco essa questão do fuso, porque é uma distância muito curta do último jogo do Botafogo na Libertadores, do último jogo do Botafogo na rodada do Brasileirão e depois já ter que ir para um jogo importante e pesado desse. Eu também achei bem estranho esse espaço curto, o espaço né? é muito curto, mas aí estranho. o que acontece? O calendário brasileiro não é culpa deles, é culpa do calendário brasileiro que não se adapta, a isso, né? Aí tem essa parte, mas assim, ao mesmo tempo, pô, você tem um Botafogo ali que você sabe que na última rodada do Brasileiro você já vai... O Botafogo ia ser campeão brasileiro independente de qualquer coisa que acontecesse no jogo do Palmeiras. O Botafogo não ia perder pro São Paulo. Não, o São Paulo foi com o time B, time C. Então assim, ele poderia muito bem ter ido com o Botafogo, terceiro time, deixar todo mundo descansar, não precisava se matar no jogo, porque tinha tempo para descansar. Então assim, se a desculpa foi essa, da questão do fuso horário, do descanso, já cai por terra isso, porque o Botafogo sabia que ia ser campeão brasileiro na última rodada, Perfeito. Não precisava, beleza. Perfeito. Aí, pra mim, o que mostra, lembrando desse jogo do Palmeiras, quando o Palmeiras perdeu no primeiro jogo por um time mexicano, e vendo agora o jeito que o time mexicano jogou contra o Botafogo, mostra o quê? Primeiro, que os times brasileiros não se preparam pra enfrentar esse tipo de campeonato. Pelo menos adequadamente, né? Isso, sim. E ignoram outros campos, tipo assim, ignora outros mercados de futebol. Tipo assim, parece que o futebol é só no Brasil, na Argentina. E acabou. Entendeu? E aí, tipo assim, eu lembro que eu vi um comentário assim, ó, cuidado com esse jogador do Pachuca. É o marroquino, né? Ele é bom de bola. Falaram assim, cuidado. Nos comentários estava a galera do Botafogo tirando um sarro. Para. Por quê? Porque não conhece. Por quê? Porque não acompanha. Fala pra mim, algum de vocês já assistiu alguma rodada do Campeonato Mexicano? Não. Entendeu? A gente não acompanha. Agora sim, o pouco que eu vi, já vou te voltar a palavra, é um campeonato extremamente competitivo. Você entendeu? Muito competitivo, muito forte. E quando o Ronaldinho Gaúcho foi pra lá, a galera falou que ele foi pra se aposentar, mas ele não teve vida fácil lá quando ele jogou no Querétaro. Tanto é que ele não jogou direito. Entendeu? Lá, né? Não jogou. Foi o único local do mundo que ele não jogou direito. Você entendeu? O Michael Leite foi pra lá, que jogou no Palmeiras, jogou em vários outros times, jogou no Santos. Voltou, tipo assim... E pensa, não, o jogador brasileiro chega lá e deita. Não deita não, filho. Futebol também mudou. Então, assim, eu acho que ignoraram um pouco essa questão de outras praças de futebol
E aí mostrou, assim, o nível que o nosso futebol, infelizmente, brasileiro tá. Porque você pega, assim, o melhor time do Brasil disparado, o Botafogo hoje é o melhor time. Sem dúvida. Tá com time massa, tá Sem difícil ganhar do Botafogo. Cara, o Pachuca não reconheceu o Botafogo. Eu assisti o jogo, eu fiquei besta de ver, Parecia cara. profissional contra Eu falei, amador, mano, o né? que tá acontecendo com o Botafogo? Os caras não conseguiam acertar um passe. Então, cara, isso pra mim não é só cansaço. Isso eu acho que foi falta de preparo mesmo, assim, de ver o jeito que o outro time joga. Falar, ó, porque assim, você tem a Libertadores, você tem o Brasileirão. Os times jogam parecidos, né? Os times sul-americanos jogam parecido. Então você sabe que na Libertadores vai bater mais e o juiz não vai apitar tanto. Sabe que no Brasileirão o juiz vai apitar qualquer coisa que você faça. Então assim, como que no futebol mexicano se joga? Verdade. Como que eles vão vir pra cima do Botafogo? O Botafogo não tem medo de ninguém, sempre vai pra cima de peito É aberto. bem ofensivo. Aí tomou um gol. O primeiro gol do Pachuca foi. Foi Entendeu? é verdade. Então, assim, pra mim, eu acho que assim, colocar só como desculpa a questão do pouco tempo de preparo, aí é não admitir Que já não tá num patamar interessante do futebol brasileiro debater contra as praças. Você entendeu? Essa é a sua opinião. Eu acho que sim. Não, acho que super coerente. Eu gostei. Vamos, Rodrigo, é É contigo. isso aí. A bola tá com você agora. Obrigado. Boa noite, pai, sua bênção. Boa noite, Yuri. E complementando aí as suas palavras, sobre o patamar do futebol brasileiro. Vocês lembram que o brasileiro entrava antes na semifinal? Sim. A FIFA já mudou. O brasileiro já entra Igualou os aos outros clubes, justamente pelo nível que se apresenta no futebol sul-americano, né? Então, o sul-americano que entrava antes na semifinal, fazia um jogo só e ia pra final, hoje ele já não, ele já tem que disputar uma rodada antes e ficou provado que o nosso futebol, o futebol sul-americano não tá com essa distância toda de outras praças, né? É a globalização Porque do há futebol. quem vai discordar de você porque tem aquela parada, mas a Argentina ganhou a Copa do Mundo. Gente, seleção é uma coisa, Clube é outra. clube é outra, né? Clube é outra, Vamos lá. com certeza, clube é outra. E aí ficou muito parelho e isso ficou evidente no jogo. Tá, teve a questão do cansaço, mas e o Arthur Jorge que resolveu entrar com as reservas no primeiro tempo? Então Nossa, ele pagou verdade. pra ver. Verdade. Então ele pagou pra ver, Concordo. entendeu? E as substituições não surtiram efeito, ele acabou abrindo muito o time, né? E deixou o contra-ataque. Quando tava 1-0, o Botafogo saiu fazendo uma substituição atrás da outra. E aí não conseguiu empatar, pior, tomou o segundo gol, que foi uma falha, na minha opinião, do goleiro. E aí já destruturou. E aí não conseguiu buscar o empate, ficou aquele jogo parelho. Quando foi todo pra frente, pegou um contra-ataque e os caras mataram o jogo. Então, assim, o Botafogo realmente, na minha opinião, não se preparou para esse torneio. E eu acho que fica a lição também para o Mundial de 2025 para os clubes brasileiros. É o próximo assunto que a gente vai falar, do Super Mundial. O Super certo? Mundial de 2025 tá aí. Tem gente brincando. O seu time, né? O Palmeiras. Caiu no grupo lá do time do Messi. Mas ele só tem o Messi. Calma, a gente não viu ele vai jogar. nessa, O americano tem um poder de compra muito forte. Sim. Os caras podem Concordo. montar um Até time, lá pode mudar muita coisa. Sim. entendeu? E os caras contratarem jogadores, chegar lá, formar uma linha defensiva forte, pegar a bola, dar no Messi e ele resolve o jogo. Então a gente não sabe como que vai ser até lá. Fato. Entendeu? Fato. Então essa é a análise que eu faço aí da participação do Botafogo. Uma pena, realmente hoje apresenta o melhor futebol aí do Brasil. Poderia pelo menos e poderia fazer a final né? com o Real Madrid, mas não se preparou. O cansaço também pesou um pouco, mas acho que faltou planejamento. E aí fica a pergunta, o que vai acontecer com esse time, né? Porque o Almada Eu já se despediu. vi, eu já Já tá vi se que tá tendo desmanchando, uma demandada, inclusive, O né? Almada Tá já se se desmanchar, despediu. né? Sim, O Almada já tá se se despediu desmanchando. e teve jogadores que Foi pro disseram- Lyon, inclusive, outro time do John parece Textor, que- né? Isso. Ele parece que ele tinha um acordo, que ele só ia jogar 6 meses no Botafogo, uma temporada, uma coisa assim. Isso. E ele Parece voltava que pro ele e o Lyon. Luiz Henrique era isso, né? Ia É. vir pra O jogar. Luiz né? Henrique, pelas minhas fontes seguras aí, ele parece que ele tá com uma proposta do Barcelona. Então não deve É, ficar. Porque se Barcelona. você vê, ó, só pra Inclusive fechar o essa, Rafinha tá indicando ele lá. Então ó, não deve ficar. essa parte dos times brasileiros, não é a primeira vez que isso acontece, que time brasileiro vai lá e perde o primeiro jogo. Isso aconteceu com o Palmeiras, isso aconteceu com o Inter, isso aconteceu com o Atlético Mineiro. Por quê? Porque eles Verdade. desdenham desses outros times. Aí fala assim, quem que é o Ali? Quem que é Raja Casablanca? Por quê? Porque não acompanha, Não velho. Por isso que eu falo, acompanha. infelizmente tem muito técnico, não só técnico brasileiro, mas técnico que trabalha no Brasil, que não acompanha o futebol dos outros times, cara. Ignora totalmente, né? Você entendeu? Essas Aí, tipo escolas. assim, chega lá, vai ver agora, vai ver só que posição que ele tá no campeonato nacional. Pronto, isso não é parâmetro, cara. Você tem que olhar o jeito que nem você falou. Se o Botafogo é um time que ele pega um time que nem o Palmeiras, o Atlético Mineiro, que são times que propõem jogo, que vem pra É cima, muito mais fácil. ele vai pra cima Dá também. jogo, né? Entendeu? Sim. Agora, se ele pega um time que é retranqueiro, ele joga diferente. Então, por que quando vai jogar fora, vai jogar nesses campeonatos, não pensou nisso também? Falou, pô, como que é
o Pachuca se eu for pra cima deles? Como que é o Pachuca se eu me defender? Eu acho que não teve isso. Lógico, falando assim, parece que desdenharam completamente. Não, eles devem ter visto, mas assim, eu acho que o time brasileiro, os brasileiros, eles confiam demais nesse peso de camisa nacional. Sim, A seleção brasileira sim. é penta, não sei o quê. Então muitas vezes entrou achando que tava Entra ganho. E desdenhando. aí, E não estava. E passou o Pachuca vergonha. tá desde o dia 9 de novembro se preparando para esse Sim. jogo. Ou seja, antecipou a preparação para Sim. poder enfrentar Vai enfrentar o E Botafogo. outra, a gente sabe que mata-mata Copas, né? É um campeonato que tudo pode acontecer. Sim, Sim. Então, às vezes, os caras realmente, às vezes, nem era tão favorito assim, mas se prepararam melhor. sim. E o calendário brasileiro que é um absurdo. Eu acho que isso, agora é a minha opinião, é absurdo. Tem que mudar isso aí. Todo mundo fica aí pegando no pé do Abel, mas ele tá certo. É um dos poucos que briga Ele por tá isso. né? certo. Ele tá certo, porque enquanto continuar isso aí. Porque o brasileiro ele tá virando um campeonato caça-níquel. As Copas aqui tá virando um campeonato caça-níquel. Praticamente isso. Porque é um absurdo. Você vê o Palmeiras, que foi o campeão de 2 títulos no ano. É só aqui que acontece isso aí no mundo, né? Mas vamos conversar sobre essa questão do patamar do futebol brasileiro, que há um tempo já não vem apresentando qualificação. Vamos lá. A gente ainda exporta, é o maior exportador de jogador. Vende muita gente. Tudo que é lugar e tudo que é liga do mundo, você vai ver algum jogador brasileiro ali. Não à toa nós temos o melhor jogador do mundo, não pela FIFA, mas pela opinião geral, tal. Isso aí é um outro... No próximo, do dia 26, a gente vai debater sobre a questão do Vini Júnior e tal, aquela polêmica da bola de ouro. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, foi aquilo que o Yuri falou. Os times brasileiros não estão se preparando adequadamente para esses campeonatos e não estão acompanhando o que está acontecendo no mundo. O brasileiro, ele tinha que ser como ele está aqui para a América do Sul. O brasileiro, ele acostumou com a Libertadores. Não à toa, a gente dominou o continente. Só a gente ganha a Libertadores. A Libertadores hoje, ela virou um brasileirão com times de fora. Uma Copa do Brasil com times de fora. O que já não acontece com a Sul-Americana. A Sul-Americana está se tendo um equilíbrio melhor, maior. Os outros times de outros países estão ganhando. Né? Os brasileiros foram até para as últimas finais aí e só perderam. Mas o que acontece? Enquanto o brasileiro... A mentalidade nossa do Brasil, do técnico, dos dirigentes não mudarem de estudar outras praças de futebol, outros países, ficarem nesse eixo Brasil, Argentina e Europa, vai se ter muita complicação. Inclusive, até algumas seleções europeias começaram a ter problema para enfrentar outras escolas. O futebol ele evoluiu de uma forma que hoje você vai jogar com um time que você acha que não vai te dar trabalho e dá muito trabalho. Você pega o Palmeiras aí que enfrentou o Chelsea na final do Mundial, o Chelsea ganhou no gargalo. Com certeza. Fez frente, né? No gargalo. Certeza. Atropelou ao Ali Sim. e depois foi pegar o próprio, né? Foi a primeira vez, né, lá e tal, saiu pro Tigre, mas no segundo se preparou melhor. Então eu acho que se o brasileiro ele começar a se preparar, ele pode não ganhar, mas ele consegue competir. Faz frente. Entendeu? E o choque de realidade, não sei se vocês estão de acordo comigo, já vou passar a palavra pra você de novo, vai ser esse Super Mundial. Por que vai ser o Super Mundial agora no ano de 2025? Porque ali meio que vai ser obrigatório os times daqui caírem nas suas realidades. Porque vai ter aquela coisa, pô, se for bem, aquela coisa do brasileiro, né? Vai se acomodar. Aí se for mal já não presta, tem que mudar tudo. Eu acho que a gente vai até falar do Super Mundial, depois a gente vai começar com o Palmeiras. Porque o que acontece? Eu vi uma declaração da Leila que não vai entrar em leilão para reforçar o Palmeiras pro Super Mundial. Que ela tá mais preocupada com Libertadores, que ela tá mais preocupada com as Copas, com as situações regionais aqui da América do Sul. E aí você já vai expressar a sua opinião, ô Yuri. Então, há muito tempo, na minha concepção, na minha opinião, o futebol brasileiro já não faz frente com outras escolas, somente aqui na América do Sul. Eu acharia muito viável também se fizesse aquela Super Libertadores, de entrar os times mexicanos, de entrar os times Canadá, americanos. Eu lembro que quando os mexicanos estavam disputando a Libertadores, eles foram para as finais aqui na América do Sul. Daquela época em que já tinha craques aqui no Brasil. Sim. Então é uma escola forte, pode não ser forte em matéria de seleção, mas um campeonato regional mexicano é muito forte. Então hoje o Brasil realmente não faz parâmetro. Tem aquela zoação, tem aquela empolgação de vamos pro Mundial, aquela coisa toda e tal. Mas quando chega lá do vamos ver, não condiz com a realidade. Né? O Botafogo não vai continuar sendo o time mais forte. Né? Espero que, se manter o elenco, já vai entrar com uma vantagem nesse ano de 2025. Agora, se não manter, vai ser complicado, porque peça de reposição hoje no futebol tá complicado.
Pô, a gente não tem laterais adequados, a gente não tem um volante, assim. São jogadores pontuais que a gente tem hoje no futebol aqui da América do Sul. Não à toa a gente tá importando mais do que revelando jogadores. Né? O Estevão também, que saiu do Palmeiras, que é uma grande revelação. Né? Provavelmente pode até enfrentar seu time aí agora no Mundial, né? Parece até que pediram ele antes, já querem que ele vá agora. Exatamente. Já. Isso eu acho que ele vai conseguir destaque, eu acho que ele vai se dar muito bem ali na Europa. Entendeu? Então essa é a minha opinião. E eu quero saber, você, Euro, e o Super Mundial, o que você acha da fase de grupos? Como que vai ser o desempenho do time brasileiro na sua concepção? Então, eu tenho um programa de futebol que chama Desiludidos Futebol Clube. Sim, e lá acompanhe, hein, gente. Toda segunda a gente faz lá pela Astral TV. É bom. Obrigado. E aí, lá eu falei isso o ano inteiro, cara. Eu tenho, só pra fechar essa parte que você falou do brasileiro não se preparar, eu acho nojento o jeito que o futebol brasileiro se tornou retranqueiro em tudo que é jogo. Então, por exemplo, um Palmeiras e Fortaleza aqui no Brasileirão, bola, né? o Fortaleza jogando melhor que o Palmeiras, podendo ganhar o jogo, podendo brigar na liderança, porque o Fortaleza chegou muito perto de ser líder do campeonato. Ele preferiu empatar o jogo com o Palmeiras. Empatar tava bom. Então assim, porque, não, vou segurar. Jogando melhor. Ele poderia ter feito 3-4 no Palmeiras, mas preferiu segurar. Então essa mentalidade retranqueira do futebol brasileiro esse jogo foi realmente insuportável. Então assim, esse é o problema. Porque assim, você pensa assim, os únicos times que estão indo pra trocação, entre aspas, como numa luta, são os times que estão brigando em cima. Tipo, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, tal. O Atlético Mineiro, o São Paulo quando tava em boa fase. Aí você fala assim, quando pega time pequeno, é só isso retrancar. Mas aí você vê time grande fazendo isso. O Atlético Mineiro jogando assim, jogando estranho. O Botafogo retrancando. Aquela baleia do futebol brasileiro. Faz um gol, recua. Né? Então, assim, fica tocando a bola pra trás. Enquanto o futebol brasileiro for com esse pensamentinho pra esses campeonatos, cara, vai ser ridículo. A gente vai passar vergonha. Então, assim, essa mentalidade começou, sei lá, numa época que alguns times foram campeões assim, que falava que 1-0 era goleado, virou uma coisa que tem torcida que gosta disso. Não, o importante é ganhar. Não, cara, você vai passar vergonha. Então, assim, eu acho que nesse campeonato mundial, que é um grande experimento da FIFA, mas ao mesmo tempo eu acho que pode ser um grande fracasso, dependendo de como for, porque eles querem fazer isso como se fosse a substituição da Copa das Confederações, né? Sim. É um evento teste pra Copa, né? Então, perfeito. Se isso acontecer e der certo, legal, mas assim, eu acho... Você acha que continua? Então, eu acho que pode ser um grande fracasso. Primeiro, porque primeiro que vai matar o calendário dos times. Tipo, você vai parar o Campeonato Brasileiro, vai parar a data FIFA, vai parar todos os Europa, férias. Aí você pega o Brasil no meio de uma temporada e você pega na Europa no fim da temporada. E aí, por exemplo, aí tem essa reclamação de jogadores quebrados, jogadores em final de temporada. Aí beleza. E que nem a gente tá falando, as chaves que os times brasileiros caíram, a do Palmeiras, teoricamente, seria mais possível. Mas assim, é que nem eu falo. Eu tava conversando no grupo. Do Flamengo. Aí tinha um cara falando assim. Né? Tinha um amigo falando assim: mas o Porto não é o maior time de Portugal, que não sei o que. Eu falei, cara, mas olha a diferença do campeonato português, os jogadores que jogam lá, do nível do campeonato. Sistema tático, técnico, sim. Então, tipo assim, os caras têm que entender isso, cara. Não é porque o Porto é um time fraco lá em Portugal, na cabeça deles, que vai chegar aqui e vai pegar o Palmeiras e o Palmeiras vai jogar fácil. Pra mim, eu sou um palmeirense bem pessimista, infelizmente. Mas eu acho que o Palmeiras não passa da primeira fase se for jogar desse jeito que tá jogando agora. Eu acho que se a Leila realmente tiver coragem, colocar a mão no bolso, você fecha o ano com bilhões, fala, o Palmeiras fechou no azul, tá, beleza, tá, e aí, contratou quem? Ganhou o quê? Então, pra que o objetivo do futebol é ganhar dinheiro e ganhar título. Aí você ganha dinheiro, você tem você fecha no azul, mas e aí? Aí na hora de contratar, você vai contratar Bruno Rodrigues. Aí você vai contratar Rômulo, que não joga. Aí você quer ir pro Mundial com a Atuesta voltando de empréstimo. Não dá. Você entendeu? Então, assim, o Palmeiras precisa entender que a realidade muda drasticamente. Então, assim, se for desse jeito que tá jogando agora, esse futebolzinho medroso, chutando, errando gol pra caramba, Flaco no ataque, Rony no ataque, esses caras não fazem gol. Não tá sendo mais Eles efetivo, Eles não chutam no gol, mas o problema é que o Palmeiras não chuta no gol. Então, assim, se jogasse desse jeitinho que jogou essa reta final do Brasileirão, vai passar vergonha. Lógico, a gente tem 6 meses pra melhorar e tal. Assim, que nem tá falando, acho que a chave do Palmeiras e a chave do Flamengo são chaves acessíveis, possíveis de passar. Eu diria que se o time organizar direitinho, dá pra brigar pra pelo menos classificar.
É que nem você falou, eu acho que os times brasileiros vão pra passear. Não dá pra dizer que um time brasileiro Não vai fazer vai frente. conseguir ser Sim. campeão desse campeonato. Seria muito legal. Não vou ser mentiroso e hipócrita de dizer que não queria ver o Palmeiras campeão mundial, mas eu acho que a realidade é muito diferente. É muito difícil. Então, é um experimento. Eu acho que é pra entender que, né, agora, teve muito brasileiro por causa desses acúmulos de campeões de Libertadores, vai ter um monte, mas nos próximos já não vai ser tanto, né? Se eu não me engano, acho que vai ser 1 ou 2 só que vai Sim, poder verdade. classificar. Mas então, assim, eu acho que de todos esses times brasileiros, assim, nenhum ainda tá preparado Mas pra... a maior viabilidade de repente passar da primeira fase, Palmeiras e Flamengo. Acredito que sim. Eu também tô já Teoricamente, tô de tá? acordo. Sobre a Leila, não entrar em leilão ou supostamente não querer se reforçar para esse super campeonato, o que você acha? Ah, cara, primeiro que assim, eu acho que a Leila ela é muito. O sonho dela é ela ser ídolo no Palmeiras, e ela nunca vai ser. O único jeito dela ser ídola é se ela conseguisse ser campeã mundial agora, ela trouxesse um timaço. Assim, o sonho dela é ser maior que o Paulo Nobre, ela não vai ser. O sonho dela era ser maior que o Dudu. Inclusive, o Paulo Nobre andou não vai fazendo deu umas alfinetadas aí, Então, né? Eu andei vendo ele reclamando do time e tal. Essa pirracinha que ela fez pro Dudu ir embora, infelizmente ela deixou um dos maiores ídolos da história embora por uma pirraça. Eu acho isso uma idiotice É um absurdo, dela. concordo. E aí ela falando assim, não, eu não vou comprar jogador badalado, não sei o quê. Só que assim, cara, pra você ser campeão, você tem que trazer cara pesado. Não adianta falar pra mim assim, não, mas é que tem que comprar pra vender. Compor elenco, Cara, né? que nem, por exemplo, eu trouxe o Felipe elenco. Anderson agora. Nada contra, o Felipe Anderson é um cara esforçado. Mas, cara, ele trouxe ele pra ser um salvador da pátria e ele não foi. Então, assim, você tem que ir no mercado e olhar e falar, mano, quem que vai chegar e vai jogar pra ser titular e fazer gol? Então, assim, ela foi reeleita com o pé nas costas, porque ela não tinha praticamente concorrência. Ela acha que ela manda no Palmeiras. Agora eu já vi que vai começar a primeira. E até hoje não teve uma reposição do Danilo à Sim. altura, né? Que o Danilo, como volante do Palmeiras, assim, Nunca. excepcional. E não teve uma reposição do Dudu. Não achei que ninguém Não cobriu teve aquele setor reposição do Dudu quando machucou, não teve reposição do Hendrick quando ele foi embora. Até o Estevão, só que o Estevão joga diferente. Porque o Flaco Lopes, na minha opinião, Não. como centroavante do Palmeiras, não funciona. O Flaco, infelizmente, Não é funcional. Esse- Não é jogador pro Palmeiras, Não, na minha fraco. opinião. O nome dele Independente já de ser diz. torcedor. O nome já diz, né? Então, assim, eu acho que assim, ela precisa parar com essa pirracinha de que ela manda no Palmeiras, que ela é dona do Palmeiras. Ela tem que entender que isso é maior que ela. Então, assim, agora você vai pro Mundial, não vai? Então, minha amiga, você tem que pôr dinheiro lá. Você tem que investir. Que nem parece que não vai ser mais a Crefisa patrocinadora, então vai começar a temporada com tampão na camisa, pra depois vir o novo patrocinador. E ela mesmo falou, mas se eu sair do Palmeiras, o Palmeiras volta pra 2012. Ela mesmo desdenha do time que ela é presidente, Isso é uma problemática, né? Então, assim, eu acho que ela é motivação, muito... entre outras coisas, isso é uma problemática. Eu acho que ela é muito pirracentinha, eu acho que ela poderia, tipo assim, parar com esse negócio de achar que o Palmeiras é só uma empresa. É que nem eu falei, a empresa, legal, você tem que administrar o futebol como empresa, parabéns. Só que até um certo ponto, depois você tem que ir um pouco da loucura. O futebol, ele tem você precisa ter tem que meter a cara, tem o negócio que ser ousado, da empresa, né? Sim. mas você tem que ter a loucura também, cara. Você tem que trazer um cara grande. E aproveitar porque é o seguinte, o Palmeiras tá com as finanças em dia. Então, entendeu? É campeão recente. Isso. Dos males o menor, eu sei que pela estrutura do Palmeiras, por tudo que investiu, ainda conseguiu beliscar um campeonato paulista, né, no ano de 2024. Eu sei que para as pretensões palestrinas é muito pouco. Para a realidade que o Palmeiras vive é muito objetivo, pouco. Mas Libertadores. disputou tudo. Andou Sim. disputando tudo, Brigou né, em no ano de cima. 2024. E eu acho ainda que vai continuar disputando em 2025, só que com mais dificuldade se a lei não se mexer. Então, é minha visão. Muito pela própria qualidade do Abel, de tirar leite de pedra, de buscar na base, de fazer milagre com alguns jogadores que não são da posição, criar a posição Só que o Palmeiras tá revelando e vendendo já, não tá mantendo, né? Esse que é o problema. Você viu, o Hendrick, você concorda comigo isso aí? Lógico, o Hendrick começou a arrebentar, foi vendido. Foi vendido. O Estevão, mesma coisa. Então, assim, você não tem que nem... Você não consegue contar com o seu melhor jogador. O Estevão, hoje, é metade do time. Sim. Sem ele... Não, ele é excepcional. Entendeu? A nível de futebol técnico, ele é excepcional. Aí eu acho que assim, ela precisa fazer isso. Ela precisa fazer que nem o Botafogo fez agora no meio da temporada. Lógico que você vai ter que investir uma grana. Mete o louco e sai Mas o Botafogo foi e contratou quem precisava contratar e ganhou. E foi campeão. Então assim, lógico, não é uma receita pronta que toda vez vai dar certo, mas assim, se quiser brigar em cima desse jeito vai que ter que fazer isso. precisa mexer. Vai ter que fazer isso. Ela precisa abrir mão dessa pirraça dela. E assim, já pegando o gancho, o Rodrigo, na minha você aqui no programa que a gente fez, o primeiro de estreia, você já tinha falado do Ramon Dias. Sim. Né, o que me chamou muita atenção. E eu tô falando como esportista e visionário. Eu acho que pro Corinthians, depois eu vou até passar a bola pro Eury, pro Corinthians se dar bem nesse início de 2025, vai precisar manter ele.
Eu não acho viável agora trocar de técnico. Vai a sua ser opinião? mantido. Ele vai ser mantido, Quem né? sabe dos bastidores do Corinthians aí e tal. Ele Vamos lá. vai ser mantido, o grupo tá muito fechado, o elenco tá muito unido do Corinthians. Tô acompanhando as entrevistas tanto do Hugo Souza, que tem indo bastante em podcast, do Thales Magno. Ele tem falado bastante, né? Tem Tenho percebido que ele tem falado dado bastante entrevista. E assim, o Yuri, Alberto, e o que eu vejo é assim, é unânime dos jogadores, melhorou bastante, que inclusive, o ambiente interno é muito bom. O Hugo chega a dizer que quando ele chegou no meio do turbilhão, quando eles treinam lá dentro do CT, parecia que era uma outra cidade, que nada estava acontecendo lá dentro. Tão bom que é o clima. Então lá dentro do CT do Corinthians parece que é meio blindada essa questão de toda essa turbulência, né, da diretoria, essa briga de ego que ainda persiste. Então, o grupo está muito fechado com o técnico. E quando o grupo está fechado com o técnico, a gente sabe que isso pesa bastante dentro de campo. Não à toa que foram 9 vitórias seguidas. Né? Batendo aí e teria até mais, né, se tivesse campeonato, eu acho. Eu acho que tem umas 5 rodadas, o Corinthians pegava vaga direto na Libertadores e não pegava pré-Libertadores, entendeu? Então o trabalho do Ramon, eu avalio de uma forma positiva, terminou melhor do que começou, acho que ele se perdeu bastante nas Copas, principalmente na minha concepção, na Copa Sul-Americana, onde eu acho que daria pra gente ter ido pra final contra o Racing. Ele perdeu um pouco a mão, né, é verdade. O Racing, entendeu? Contra o Flamengo com um jogador a menos, o Corinthians jogando na arena, ele não conseguiu furar a barreira. O Gerson colocou a bola debaixo do braço e ganhou do Corinthians. E dominou o jogo, verdade. Entendeu? O Felipe o que é inadmissível, né? Porque independente do Corinthians estar numa fase boa, não é o Corinthians, né? É o Corinthians, jogando dentro de casa, com o apoio da sua torcida, com um jogador a mais. Verdade. Então, assim, a gente esperava que pudesse. O Corinthians sofreu muito com essa questão de sempre estar jogando com um a mais esse ano de 2024 e não conseguiu se colocar em dificuldade, né? O Juventude com 9 jogadores, o Corinthians com 11. Inclusive, foi uma das piores partidas do Corinthians, foi com um a mais, né? Sim. Verdade. Então, assim, o Flamengo passou, teve seus méritos, foi campeão. O Racing também passou, mas assim, o Corinthians tomou algum de cobrança de lateral na Argentina. Foi um absurdo isso aí. Entendeu? Foi um absurdo. O Racing consegue empate, na sequência tem um lateral, ele vira o jogo. Tá, teve uma bola que o Garro chegou cara a cara, se ele rola pro Yuri, o Yuri fazia o gol, verdade. A gente empatava, poderíamos ter ido pra final. O Corinthians tá com um problema muito semelhante com o do Palmeiras, inclusive eu falo antes dessa fase mais equilibrada agora da reta final. Era perder muito gol. Muito gol. Tanto que o ano do Yuri foi uma gangorra, né? E era pra ter sido melhor, porque ele termina o ano bem jogando bem, marcando o gol, sendo letal, sendo decisivo, não se abalou com os memes, com tudo que ele passou na internet, o que é bem interessante. E eu digo assim, você como corintiano, eu acho que passa muito essa transição boa, passa pelo Fabinho Soldado, né? Passa pelo Fabinho. Ele resgatou, você que é corintiano não sabe quem é o Fabinho Soldado, deve saber, não é possível. Eu acho que ele colocou a casa em ordem. Sim. E evitou aí também, possivelmente, golpes ali dentro do Corinthians, né? Porque tava um tal de querer destituir o presidente, entre outras situações. O Fabinho já tá sendo chamado de Fabinho Sargento. Já foi promovido de soldado para sargento. Na verdade, olha, dos dirigentes, ultimamente, eu achei o melhorzinho, viu? Na verdade, o que salvou foi a janela do meio do ano, que tem a mão do Fabinho. A primeira janela tem o dedo do Rubão. Então aí veio Pedro Raul. Aí você tem o Mateuzinho, mas que melhora agora, mas você tem muito jogador que não apresentou, né? Não era Félix Torres. Então você tem a primeira janela que só veio, que não foi. Tem a questão do Lucas Veríssimo, que a gente perde por culpa do dirigente, que manda o e-mail não chegou, e aí o cara vai embora para a Arábia. E aí tem essa janela que foi muito ruim. No meio do ano, aí você tem o Fabinho colocando já, né? Aí ele me traz Carrilho. Aí ele me traz Memphis Depay, aí que foi um grande acesso. Diferencial, verdade. Entendeu? E aí ele traz um André Ramalho através do scout do Corinthians. E pode vir chegar o Pogba agora também, com as notícias, jogou né? bem. O Pogba, a gente espera aí tá que na pauta aí, tá negociando. A patrocinadora, se conseguir equalizar, né? Porque no salário do Memphis, a patrocinadora cuida de 80% e o Corinthians 20%. Se conseguir, né? 80% aí também do Pogba, provavelmente podemos ter uma grande surpresa, e aí o Corinthians fica muito forte, porque aí você fica com o meio campo com Bidon, Carrilho, Pogba e Garro, você tem um dos melhores meio campos do Brasil. Isso é verdade, concordo. Entendeu? E segurando o Yuri, né, que é muito importante. Parece que ele vai ficar mesmo. Né? Mas tá com proposta. Né? Tá com proposta.
Eu vi que Eu acho parece que. ele optou por Então, na ficar. minha concepção, as informações que eu tenho é que ele pode sair no meio do ano. No meio do ano, né? No meio do ano. Pra E- agora, acho que ele se mantém. Mas aí também entra, desculpa, Legal. no lance de se programar, porque se você já tem essa informação, isso deve estar interno lá, que ele realmente, a vontade dele é para ir para Inglaterra, ele quer jogar na Liga Inglesa. Se ele já quer sair no meio do ano, então o Corinthians tem que se preparar, se mexer agora Quem vem, para né? ver quem vem, Pra ver pra, quem vem, porque verdade. se ele me sai no meio do ano, ele sai no meio da Libertadores. Vamos supor que o Corinthians jogue a fase de grupos, avance e vai Com avançando. certeza. Você vai perder o seu número 9 no meio da competição. É verdade. E a referência, É né? referência. E tá entrosado, né? Porque voltando no Ramon, ele acabou acertando o esquema tático. Ele e o filho Emiliano, né? Que ele faz um triângulo losango, espelhando dois na frente, que é o Memphis E agora vai o ter mais Yuri. tempo pra trabalhar, né? Por isso que eu tô falando. Sim. É porque Ó, ele pegou pré-temporada. no meio de Ele uma, pegou no de uma turbulência, uma loucura, Sim, ele teve foi. que Salvar arrumar e o arrumar negócio em O time andamento. passando a zona né? do, Trocar o a pneu maioria do carro, campeonato o carro na zona do andando, né? rebaixamento, E a esse galera cara levantou. querendo... Primeiro que o pessoal ficava muito bravo com as substituições que ele fazia. Sim. Ele tirava o Garro em jogos que o Garro tava jogando bem. Isso. E ninguém conseguia entender. Agora parece que entenderam o jeito dele de trabalhar. Sim. E acho que até a saída das Copas, né? Talvez isso tenha sido um dos fatores que ajudou o Corinthians a melhorar muito. Que aí ele teve cabeça pra focar só em um campeonato. Lógico, Verdade. eu acho que todo corintiano gostaria sim que o Corinthians fosse pra final. Se o Corinthians fosse pra final da Sul-Americana, eu acho que seria Eu acho que campeão. seria campeão, também acho. Até contra o Flamengo mesmo, eu também acho que o Corinthians poderia ter passado do Flamengo. Mas assim, talvez essas saídas das Copas talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu. Porque pro time ter melhorado do jeito que melhorou, pela confiança que voltou, porque olha que loucura isso, o Corinthians terminou... E começou a ganhar fora de casa, inclusive, então, né? Que não fazia isso, né? Não ficou Sim, praticamente sim. um turno inteiro, né? Sim, Então assim, o Corinthians, ele termina o Campeonato Brasileiro atrás do São Paulo, atrás do Palmeiras, mas Agora agora... um fio, né? Não, então, É verdade, 3 mas pontos o bom atrás do passou São o Paulo, né? 3 pontos atrás atrás do São Paulo. Mas assim, se você olha agora, olha na cara do São Paulino, olha na cara do palmeirense, quem tá feliz agora é o É, corintiano. o corintiano. Sim. Porque assim, a fase que o Corinthians terminou, a fase melancólica do jeito que acabou pro Palmeiras, do jeito que acabou pro São Paulo, aí você fala assim, aí qual que é a visão? Falar, meu, se o time continuar do jeito que tá agora, vai entrar 25 muito melhor. Então assim, aí Ele porque, termina assim, o ano com esperança. você tem o peso de lutar contra o rebaixamento, que era horrível. Então, o fantasma Verdade. do rebaixamento tinha no saco. Agora você não tem peso de nada. Então, assim, o Corinthians ele entra para um 2025 sem peso de nada disso. Lógico, tem, que ele falou, tem todo o problema dos bastidores, Sim. a política do Corinthians, Política. infelizmente, é muito pesada. Muito pesado. Mas em campo, o Corinthians ele vai entrar com uma moral muito diferente. Então, assim, muda. E eu tenho uma projeção em cima disso aí, o Yuri Rodrigo, né, esse bate-papo delicioso, maravilhoso. O programa de esporte é isso, viu, gente? Não é essa loucura que vocês veem na internet, não. É a gente ter coerência naquilo que a gente tá falando e bom direcionamento até para vocês entenderem de forma mais plausível. Eu projeto o Corinthians aí já dando trabalho no Campeonato Paulista, entendeu? Dando também um bom trabalho na Copa do Brasil. Libertadores é uma incógnita, porque é um campeonato muito traiçoeiro, Sim. mas eu projeto o Corinthians aí entrando forte nesse 2025 aí. Não sei se vocês veem isso aí. Eu vejo que a continuidade do trabalho do Ramon, né? A única coisa que me preocupa ainda é a questão que a gente está conversando, a questão política, né? Porque o clube ainda está em ebulição. Os jogadores se posicionaram a favor do presidente Augusto Melo, mas a gente ontem a liminar foi cassada, então realmente vão levar a votação do impeachment, né? O Romeu Tuma está obcecado para tirar o Augusto, a gente nem sabe o porquê, tá acontecendo. o que tá acontecendo. Exatamente, então, tá bem obscura a coisa. Então, ali no Corinthians, verdade. fica uma coisa meio no ar. Ou seja, eu entendi, pra gente traduzir aqui, se a política pode influenciar negativamente no Dentro de desempenho campo, dentro de campo. isso é um perigo. Porque a torcida Isso tá é um apoiando. perigo. Vamos, digamos assim, tá todo mundo remando pro mesmo lado. Que é uma E coisa parece acho que o tem Palmeiras gente vai dentro sofrer, do viu? clube Com isso aí que não também em quer. 2025, porque com esses maus resultados, essa reta final de brasileiro aí, acendeu um alerta na torcida palmeirense. Então o Palmeiras pode estar tendo alguma interferência externa em anos. Eu acho que agora o Palmeiras vai sofrer um pouquinho com isso nesse 2025. O começo vai ser estranho por causa disso, porque você tem uma reformulação praticamente obrigatória. Sim. Você tem o Dudu indo embora, 10 anos depois, um dos seus grandes ídolos. Você tem o Marcos E da forma Rocha, que ele saiu da em- forma horrível, eu- horrível. Sem Da despedida, forma- sem não nada. teve despedidas. Não teve Foi uma um despedida. absurdo. Não, muita Foi um sacanagem. É um desrespeito com o ídolo, né? Então, aí você tem o Marcos Rocha envelhecendo, você tem o Mike que machuca muito, você tem o Zé Rafael que talvez vá O embora. Mike parece que ele vai pro Tipo assim, Cruzeiro, né? então. É a informação que eu tenho. Parecia que o Mike e o Zé Rafael parece que iriam, não sei se foi confirmado, O Zé mas Rafael, o que aconteceu com esse menino? essa temporada ele não jogou praticamente. Rapaz, Então, assim, jogava você tem, bem, né? você tem um Sim. time que tá envelhecendo e a reformulação ela vai ter que acontecer logo agora, no começo de uma temporada importante.
Então, voltando à questão do Corinthians, assim, o que causou muito problema no Corinthians esse ano foi a questão política e foi questão também de O extra. salário atrasado, Salário atrasado. um monte de jogador que não tinha salário. Você viu um monte de jogador rescindindo e indo embora porque não E recebia colocando. direitos de imagem, Inclusive entendeu? o Corinthians tá correndo o risco de transfer ban. Vocês Sim, têm mais essa um, informação? mais um, sim. Tá correndo, né? Parece que Teve foram, um do Balbuena, foram pra FIFA lá e Sim. tal. Tá uma bagunça, tá um caos Aí ali. que acontece? Isso vai interferir porque acontece, você tem um time numa boa fase, um objetivo, que era não cair. Beleza, conseguimos resolver, o técnico tava naquela loucura do o que passou, se for Vamos 1 a 0 ver é o que que dá, goleada. sim, Só que assim, verdade. agora você começa uma temporada, Acertou a casa. entendeu? Falou, ó, você tá classificado pra pré-Libertadores. Primeiro, você tem que E pra passar. Copa do Brasil, que não tava, né? Entendeu? Sim. Aí, tipo assim, beleza. A pré-Libertadores é um campeonato traiçoeiro, porque você pode pegar um time chato e se Forte. você moscar, você fica fora. Com certeza. Eu acho que é a pior E- fase da Libertadores. Não, é essa horrível, Libertadores. é É horrível mesmo. Tanto que o Corinthians já É saiu lindo. 2 vezes, Já né? saímos O duas São vezes. Paulo, o Então, próprio São Paulo também. São Paulo também, se eu não me engano, acho que os times brasileiros são os que mais sofrem, Os que né? mais sofreram na pré-Libertadores Aí São Paulo e Corinthians. você tem um começo de pré-temporada já logo de cara, porque na primeira semana de janeiro, na segunda já vai ter jogo. Então, assim, não tem nem 15 dias pra se preparar. E assim, vai manter essa parte, essa fase legal de você tem jogadores com salários muito altos e tem essa crise política, então vai manter o pagamento bonitinho de todo mundo. Se a galera continuar nessa pegada de Com a folha salarial organizar agora, a casa, esticou, legal. né? Agora, se organizamos porque a gente não podia cair, chega janeiro, vamos ver o que acontece, aí vai voltar a ser o que Não, na verdade, dentro do que você tá falando, entra de novo a questão política. Porque Sim. hoje a gente tem um CEO lá, que é o Fred Luz, que tá trabalhando, e que a oposição não deixa o cara trabalhar. Tá tentando tesourar Tá o cara. tentando, tá Exatamente tentando isso. derrubar o cara. O Corinthians tá infectado de gente que tá remando contra. Isso. Lembra quando a gente falou no programa aqui passado? Sim, Que tinha muita gente ainda ligada ao André Chances ali dentro? sim. Na minha concepção, Só isso continua que ainda. fica torcendo pra dar errado só pra falar A é o oposição ABC. conseguiu se unir inteira. Exatamente. Eu nunca vi isso. Pessoas que Ninguém não se falavam, conversava, agora se uniram, verdade. pra derrubar Horrível, o Augusto Melo. Por quê? É, Porque o não quer... Corinthians, Por que por será esse que eles lado, é não uma querem um incógnita. CEO? Qual é o grande mistério? Por que não querem um CEO? Por quê? Por que não querem expor as contas do clube? Fato. E com uma Entendeu? torcida grande, absurda, Sim. maciça, fiel de E fato, tá provando, né? Com a passar- vaquinha pra exatamente pagar a isso. arena. né? Nossa, Passar pelo Bateu que tá 30 passando. milhões hoje. Sensacional. 30 Negócio. milhões. Eu acho que um clube como o Corinthians não A deveria torcida- passar o que tá passando, não deveria estar nessa pequena seca de títulos. Sim. Porque pelo que eu conheço da história do Corinthians, todo ano sempre ganha algum título. Isso agora, esse estigma passou pro Palmeiras, né, É. que desde 2015 o Palmeiras não para de ganhar. Sempre algum ano tá beliscando algum título. E, eu vou manter minha opinião. Eu acho que o Corinthians, mesmo com esses problemas, vai dar trabalho dentro de campo. Minha concepção. Minha opinião. Eu acho que a reta final do Campeonato Brasileiro desse up pro Corinthians vir animado e fazer um bom trabalho, né? Desde que as pessoas parem de ficar inventando técnico e mantenham o Ramon Dias. Sim, sim. Tem que confiar no trabalho, né? Confiar no trabalho dele, que negou uma proposta, ele e o Emiliano, de ir pra Arábia pra continuar, acreditando na palavra do Fabinho Precisa trazer um Soldado. centroavante pro lugar do Do Yuri pra fazer Alberto. só pra pro Yuri, porque senão você vai agora, sofrer. em primeira E mão o Yuri aqui. também às vezes machuca, né? Dá Sim. uma... E não dá pra contar com o Pedro Raul. Não dá Não, pra contar Pedro Raul. com o Pedro Raul. Não, eu né? também não Entendeu? acho que é Folclore, até não dá pra estranho. contar. Desculpa o que eu vou falar aqui, gente, mas eu acho que é até estranho a gente ver certos jogadores se tornarem jogadores profissionais. Concordo Porque completamente. um cara que não consegue dar um passe, não consegue dar uma finalização, não consegue dar uma cabeçada, não consegue acertar o gol, E aí fica uma dúvida assim, o que acontece? E a gente né? volta no início do nosso bate-papo aqui, quando vocês mencionaram o futebol mexicano. Pedro Raul jogou lá, fez 7 gols. Só. E então. é bem E estranho. vai com entendeu? status de E foi com grande status de grande né? jogador. A apresentação dele, ele saiu de dentro de uma caixa, um grande surpresa, e não jogou. Não, é muito estranho. Não deixou é bem saudade. estranho. Não bem- deixou saudade. Já pegando o gancho dos times paulistas, que a gente é da mídia paulista, né? O São Paulo, na minha concepção, virou para 2025 uma incógnita. Como foi no ano que ganhou a Copa do Brasil, que foi em 2023, né? Até teve a Supercopa esse ano, o único título que o time alcançou. Inclusive, Palmeiras e São Paulo foram os únicos times paulistas, juntamente com o Santos, que ganhou a Série B, que beliscaram alguma coisa assim, né, no ano de 2024. O São Paulo, na minha opinião, é uma incógnita. Eu acho o trabalho... Acho o trabalho do Zubeldia mediano. Não é nem excepcional, nem também fraco. Mas eu acho que faltam algumas coisas assim na hora de decidir campeonatos, jogos difíceis. Eu acho, tudo bem que deu trabalho pro Botafogo, jogou de igual para igual, saiu por um detalhe na Libertadores e tal, mas eu acho que ainda falta alguma coisa pro São Paulo ter uma regularidade e brigar por alguma coisa em 24. O que você acha, Yuri?
Eu acho o Zubeldia, quando ele veio, a galera colocou muita fé nele, aquela coisa de torcida, e a Jogou galera expectativa bo- alta. botou muita fé nisso numa brincadeira que não conhecia muito bem o trabalho dele. E que nem você falou, ficou bem claro isso, né, nessas duas Copas que o São Paulo saiu, porque assim, pra você ver como é que um detalhezinho muda, né? Na Copa do Brasil, se o São Paulo passa, todo mundo não, porque é um ótimo trabalho. Aí Moscou jogou covardemente também, Jogou. que nem o Abel Nossa, fez foi horrível aquelas nos partidas jogos de contra o ida. Atlético Mineiro, Que nem contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo mesmo. Que nem no Botafogo, o São Paulo não passou por pura incompetência. Porque, né, na cara do gol, Foi. o Calera errou, o Lucas Foi errou o o que aconteceu pênalti, com né? o Palmeiras, foi o que aconteceu com o Isso. Corinthians. Perdendo o gol na cara, Do gol. Perfeito. Só que assim, que nem você falou, jogou de igual para igual, só que a galera esquece que no primeiro jogo o Botafogo massacrou o São Paulo. Foi. Só que não fez o gol, Não não conseguiu fez o que converter, precisava fazer. cansou, foi. Aí acabou mostrando pra gente o que realmente o São Paulo era. Porque assim, na verdade, cara, o São Paulo, ele caiu, né, a própria torcida, no caso, assim, caiu no conto de acreditar que depois que o São Paulo foi campeão da Acomodou. Copa do Brasil, falou, Perfeito, não, Yuri. temos um time Acomodou. bom. Acomodou. Aí ganhou a Copa do Brasil, achou que agora tava tudo resolvido. E Acomodou. esqueceu que tinha uma temporada inteira pela frente. Aí você E com não, times difíceis, né? não fez uma reposição à altura. Você pode ver, o São Paulo não contratou muito. Não. Aí você tem ali, você deposita suas confianças totalmente no Caleri e totalmente no Luciano, que se machuca. Que tá em pra péssima caramba, fase, inclusive, que, o Caleri. o Caleri, desde esse jogo do Botafogo, ninguém nunca Tá em mais viu, péssima né? fase. Então assim, eu acho que o São Paulo não se preparou muito. E aí o que acontece? Traz um técnico que é meio folclórico, poderia ter dado muito certo, mas é o que aconteceu isso aí. Tipo assim, mostrou que em alguns momentos ele não tem personalidade, porque ele muda muito o jeito do time jogar de um jogo pro outro. Isso já é estranho. E agora, a próxima temporada do São Paulo já vai ser uma temporada modesta, porque o São Paulo esse ano você viu, eles focaram em pagar as dívidas que tem. Precisava de ganhar um título, ganhou a Copa do Brasil. Beleza, vocês queriam um título, tá aqui. Agora a gente vai tentar arrumar casa. Então, assim, esse ano o São Paulo já avisou que vai ter um teto. Vai ter que sofrer Não um vai pouco. poder contratar até um determinado valor. Então, assim, não esperem grandes jogadores para vir pro São Paulo. E aí o que acontece? O time, com o jeito que tá, já estão tentando tirar alguns jogadores com salário alto. O Arboleda já foi oferecido pro Cruzeiro. O próprio Luciano, né? O próprio Luciano. Rolou também talvez um burburinho aí de que ele teria sido oferecido até pro Palmeiras, o Arboleda. Sim. Então, assim, porque o salário dele Tá, é alto. eu tenho essa informação também. Então, tipo assim, o que esperar do São Paulo? Um São Paulo modesto. Então, assim, dependendo do que o São Paulo fizer nesse Campeonato Paulista, pode ser que o Zubeldia já rode. Porque, assim, a Eu torcida também acho que ele não vai ter vida longa, não vai ter paciência. Porque já perderam a paciência com ele. Esse Sim. final do Eu São também acho que ele Paulo, vai ter né, vida longa, não. no Brasileiro, foi melancólico. Foi. Melancólico. Isso acomodou. A gente Entendeu? viu nitidamente na tabela ali. A gente já conseguiu ninguém vai tudo. chegar nada, Vamos ficar na entendeu? Libertadores. Saiu de férias em novembro. Foi. Então, ficou assim, e tudo foi um grande si, né? Porque se o São Paulo ganha uma dessas Copas, o que era possível, porque o futebol brasileiro permite isso, apesar de você não ter ali um melhor time, mas se você pega o dia que você tá iluminado, que nem o São Paulo, ele não passou do Botafogo por um triz. Também acho. Então, tipo, se o São Paulo ganha uma dessas Copas, mudava completamente o patamar. Né? Né? Até o valor Vai financeiro. camuflando, vai escondendo. O valor financeiro de um prêmio, que foi o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. O Palmeiras foi campeão brasileiro meio sem querer no final da temporada, porque o Botafogo moscou. Isso mascarou tudo e o Palmeiras não fez a reformulação que tinha que fazer. E foi o que aconteceu com o São Só Paulo. manteve a base. Quando ganhou a Copa do Brasil, Se mascarou um monte de problema, porque o pessoal, que você sabe disso dos bastidores do Corinthians, que o tanto de dívida que o Corinthians tem, mas o tanto de dívida que o São Paulo tem. Sim, Também. 1 Tem bilhão. gente- Enorme. então, tem 1 gente bilhão. que saiu do São Paulo faz 10 anos. Corinthians e segundo São Paulo. Tem verdade. jogador que faz 10 anos que não recebeu ainda. O Sim. Richarlison, O Richarlison. aposentado. Não, Ainda- Tá cobrando direito Tá, ainda. então você pensa assim, pô, vocês ficam tirando sarro só do Corinthians que tá devendo, Não, São Paulo também que tá não numa sei quem situação tá bem devendo. complicada. Então, assim, é isso tá refletindo agora. Então, assim, tem muita dívida, e esse ano que vem agora, a preocupação do São Paulo é essa, é tentar melhorar essa situação de dívidas. Então, assim, não dá pra esperar muita coisa do São Paulo. Ou surge ali alguns Alguma meninos coisa, na base. Ou algum venham. time derrapa pra ficar ali no meio da tabela. Que- É mais ou menos isso. Inclusive, o Júlio Casares, ele tá negociando a base do São Paulo com um tal de marroquino que quer comprar o argelino, o grego, sei lá. O grego quer comprar o quer Vasco comprar da a Gama. Barra, quer O comprar o Vasco da Gama. Vasco. Eu não sei o que isso vai dar. Eu não sei o que isso vindo vai pra dar. cá, vindo pra cá, tava na capa aí do Globo Esporte, o Júlio Casares reunido com a oposição de São Paulo.
Porque ele tá tendo problema lá dentro com a diretoria, então ele quer unir todo mundo justamente para quê? Para que todos falem a mesma língua. Então, Sim. assim, tem diretor do São Paulo que não tá concordando com essa história de vamos pagar a dívida. Não, eu quero ganhar título. Quero ganhar... então, Quero porque ganhar assim, título. se você Então, tem for gente lá pagar dentro dívida... que não tá de acordo com essa Esquece. política de pagar a Porque assim, dívida. colocar um teto, só o fato de você colocar um teto Sim. de preço pra comprar jogador, você já quebra. Quebra. Porque assim, você vai comparar com. Você quer brigar em cima com o Flamengo, com o Botafogo, com o Palmeiras, os caras, o Atlético Mineiro, os caras estão Isso. chegando na grana. Lembrando que esse Atlético aí foi o pior Atlético dos últimos Então, tempos, sim, né? e quase caiu. E na última investiu, rodada. Caiu, verdade. Investiu. Investiu. E aí- Arena nova, investiu né? E tal. pra caralho. E aí você tem a declaração do Zubeldia que diz: preciso de 5 reforços, estou atrás dos meus principais concorrentes. Ele fala Você que tá entendeu? atrás. Ele fala que precisa de 5 jogadores. E a Quer diretoria dizer, ele vai fica dar. inflando É. lá internamente e Isso. os caras não querem pagar dívida e Isso. quer ganhar título. E aí, Vai ter que assoviar o chupacana, um dos dois. e aí como é que convence a torcida? Que, não, que então. vê o Palmeiras, o Corinthians Você vai melhorar esperar, e falar, mas esses caras Ah, não, estavam mas a gente quebrados quer até pagar a ontem e dívida, agora então. os caras estão disputando o título. Como é que a gente não pode estar? Eu acho que o Você São não Paulo consegue vai ser o controlar. Palmeiras de 2023, né? Que ganhou para o Brasileiro sem querer. É. Não no mesmo patamar, mas pelo contrário, o Palmeiras continua sendo ainda superior. Sim. Já tá montado, já tá tudo pronto. Eu acho que o São Paulo vai depender muito do erro dos outros times do que da Sim. própria competência. Sim. É o que eu acho. Quando a gente fala sem querer, parece que o time não chegou pra Ou não tem disputar, né? competência, Então, sim. assim, esse do Palmeiras, assim, é que o grande objetivo do Palmeiras era a Libertadores aquele ano. Então não ganhou a Libertadores do Copa do Brasil. Aí o Brasileirão meio que chegou e ganhou aquele jogo do Botafogo, beleza. Mas a gente sabe que não era o objetivo principal. Então, não é. Tudo falhou, Porque ficou quando eu brasileiro. falo, parece que eu tô tirando o mérito do Palmeiras. Não é isso. E não tiro o mérito do São Paulo ter sido campeão da Copa do Brasil, porque o São Paulo ele tirou o Palmeiras, ele tirou o Os Corinthians principais rivais, e né? ele ganhou do Do Flamengo. Flamengo. Então, assim, ele ganhou dos grandes rivais e dos seus dois grandes rivais, Palmeiras e Corinthians, e ganhou de um time a ser E batido. dois times na que estão no final. topo da tabela há anos, né? É, o Palmeiras na- e o Flamengo tá se alternando, A né? final no Morumbi. Esse ano que o Botafogo se enfiou pro meio aí. O São Paulo ganhou na ida e na volta absoluto, foi ótimo. Então, assim, não é tirando mérito, mas é que esse tipo de título, infelizmente, ele mascara. Por isso que eu falo, se o Corinthians tivesse sido campeão da Copa Sul-Americana, Tá, tudo bem. hoje a gente não ia estar falando disso aqui, ia estar falando de outro. O Corinthians ia fechar a temporada bem, falar, beleza, foi um campeão. Mas Perfeito. o ano inteiro foi um caos, mas Verdade. ganhou um título. É E o aquela São coisa Paulo que vai a foi isso. sujeira pra baixo do tapete, né? O São Paulo foi isso. O São Paulo ele vinha de um caos, ele ganhou uma Copa do Brasil, todos os méritos. De novo, eu não tiro os méritos, foi maravilhoso. Mas esse título, infelizmente, ele mascarou o caos que é o financeiro de São Paulo. Sim. É aquilo que ele tá falando, até passar a palavra pra você. Na minha opinião, São Paulo vai ser uma incógnita. Não dá pra prever nada sobre São Paulo. Eu também concordo com vocês. E ainda acho que o técnico é confuso no esquema tático. Se a gente conversar aqui, você não sabe como que joga o São Paulo. É, por isso eu falei, Você não cada consegue jogo, escala- você não cada escala os jogo 11. ele entra de um Você não jeito, consegue entendeu? escalar os 11 Não do dá. São Ele Paulo. entra de um Você entendeu? jeito hoje, aí chega no outro jogo ele entra completamente diferente. Aí você fala, pô, mas por que jogou do outro jeito? Então, tipo assim, ele tem uma... Jogadores inclinados a sair, o Luciano deixando em aberto, né? Tendo em entrevistas Sim, que Publicamente. não sabe inclusive, se né? vai ficar, que muita gente internamente quer sair. O Rafinha, não sei se vocês sabem, não sei se é um erro ou um acerto, renovaram por 3 meses. Pra Como jogar assim, o Paulista. Para o cara jogar o Paulista. Já Então, é jogador, isso, gosto então. muito dele. É, ele até já entrevistei veio, né? ele, né? Sim. Como ex-jogador. Só que é o seguinte, o que você acha desse... Pô, o São Paulo buscou reforços. Sim. Inclusive, eu acho esse Marco Antônio muito bom volante. Né? Esse centroavante também lá, o Anderson. Né? Só que assim, os caras foram muito mal aproveitados. Sim. Porque é aquilo que você tá falando. Parece que o Zubeldia ele não aproveita aquilo que Ele ele não contratou. aproveita o que ele contratou e ele não tem um esquema, um padrão. Então o time. Uma hora o Lucas tá na ponta, uma hora o Lucas tá no meio. Então você não sabe onde Não que tem um você. esquema Não tem um definido. esquema definido. Jogadores que no ano do Dorival Júnior brilharam, esse ano já não brilharam tanto. Coisa do Alisson, Nestor. Nestor ficou no banco a maioria dos jogos esse ano. Então você tem uma alternância aí que você Bem não consegue. irregular, né? Bem regular, que você não consegue ter um padrão e definir como que o time vai jogar, como que o time vai atuar dentro de casa, fora de casa. São Paulo teve resultados aí muito contestáveis, perdeu para o Juventude, São Paulo salvou o Sim, sim. Juventude. Perdeu que o Juventude em casa, Em casa. né? Não, São Paulo teve uma, Entendeu? uma sequência de derrota agora na São reta Paulo final aí. parece que absurdo. saiu de férias em novembro, quando viu que os times não alcançariam mais. Conseguimos nossa vaga na Libertadores direto, vamos parar. E parou. Simplesmente parou. E a que preço, né? Que nem eu falo. Os times, às vezes, eles lutam o campeonato inteiro pra não cair, de repente conseguem uma vaga na Libertadores. Isso parece que foi um mérito. Cara, chega na primeira rodada da Libertadores, o time já vai passar time já vergonha vai. de novo. Não, isso é Então, verdade. assim, às vezes a vaga da Libertadores acaba sendo uma dor de cabeça, cara. Porque se você
entrar numa Libertadores sem se reforçar, você passa vergonha na primeira eu fase, tenho cara. uma E ainda opinião. tem outro BO da Sul-Americana, que você cai da Então, Libertadores, cara, você já cai em então, outro calabouço, né? Tipo, os Eu caras... acompanhei os jogos da Libertadores, não sei se vocês concordam comigo, na minha opinião particular, o time que mais fez frente ao Botafogo foi o São Paulo. Na minha opinião, Sim, foi o time sim, que sim, apresentou o sem maior nível de o segundo dificuldade. jogo, principalmente, Eu né? achei que o São Paulo iria passar. Falei, o São Paulo vai eliminar o Botafogo. Eu acho que foi onde o Botafogo encontrou mais dificuldade. Foi por Mais muito até do que na final, quando ele jogou com um jogador a menos do que o Atlético. Foi um absurdo. Não, ali foi, cara, foi mero detalhe, concordo, cara. Concordo absolutamente. É o bendito do si no futebol, cara, porque ali normalmente o São Paulo O teria Botafogo passado. cansou no segundo tempo, recuou, que é o que você mencionou, recuou todo o time atrás, o São Paulo atacando e o Botafogo recuado. O Caleri perdeu aquele gol de cabeça, enfim. Aí tivemos outros lances e acabou não avançando. Mas acho que o São Paulo ali apresentou o maior nível de dificuldade. Já na Copa do Brasil, eu achei que o São Paulo relaxou bastante, foi mal. Né? Saiu pro Atlético Mineiro. E eu vou deixar já uma bomba pra você aqui, e depois você já pode passar essa bomba pro Eury. Cara, tá um rumor, e tem dirigente aí do São Paulo, inclusive, conversando com o Dudu. O que você acha? Qual que é a sua opinião disso aí? Isso é uma bomba, hein, gente? Essa é Cris. Confesso que eu tô surpreso, porque achei que o Dudu já tinha acertado com o Cruzeiro, mas se tratando de São Paulo. Tá tudo indefinido. Mas hoje o São Paulo entrou como forte candidato. Aí, assim, é uma peça que. Quem não queria o Dudu no seu time? Um jogador de 1 contra 1, que vai pra dentro, né? Um jogador de ponta, jogador que faz muitos gols, jogador decisivo, com uma experiência, 5 vezes bola de ouro, não é à toa, né? Então, é um jogador que a história dele era para ele ter jogado no Corinthians. Sim. O André chegou a pagar a passagem dele de avião e ele assinou com o Palmeiras até o passaporte. E é um jogador que tem história no Palmeiras. Vai ficar, acho que se ele for para o São Paulo, eu acho que vai pesar muito para a Leila. Aí a Leila vai ter um problemaço para administrar, porque uma coisa é você perder o Dudu para o Cruzeiro. Não, ele não vai disputar o Paulista contra você vai jogar 1 ou 2 vezes com o Cruzeiro no ano. Agora uma coisa é você perder pro seu rival, ele vai pular o muro. Então ele só vai pular o muro e vai estar no São Paulo. Pro São Paulo, um baita reforço. Pro Palmeiras, um início de 2025 turbulento. Você, Eury? Cara, eu acho que ele não deveria ir, não. Não sei, eu não sabia dessa, pra mim também é nova. Assim, não é rumor, é notícia. Sim, assim, sim, você sabe que eu investigo bem. Sim, eu vou conversar com gente próxima ali e tal. A gente tá nos bastidores do Morumbi, então a gente acaba chegando pra gente, né? Eu não duvido que ele aceitaria uma proposta, até por raiva mesmo, pelo jeito que ele saiu do Palmeiras, pelo jeito que ele foi tratado na saída do Palmeiras. Aí tem toda essa questão dele, lamentável, né? quando ele quis ir pro Cruzeiro e tal, mas é que você tem que pesar todo o tempo que o cara ficou no Palmeiras, né? Então, assim, ele foi muito grande no Palmeiras. Eu acho assim, aí é a opinião de torcedor palmeirense. Eu acho que ele não deveria ir pela história que ele tem no Palmeiras, até pra ele não se queimar com isso. Porém, eu acho que tem essa questão da raiva, assim como o Roger Guedes foi pro Corinthians. Aquela raiva, tipo assim, agora eu quero ir mesmo só de raiva. Mas é que tem também 2 times que querem muito ele, que é o Cruzeiro. O Grêmio também estava tentando alguma coisinha com ele. E tem uma pequena possibilidade do Santos, que o Santos também, enviou uma proposta para ele. Verdade, fato. De todos esses times, eu acho que ele deveria ir pro Grêmio. Porque o Grêmio foi um lugar que ele jogou e é completamente fora de tudo isso. Ele não vai jogar no Santos, que é um rival, não vai jogar no São Paulo, que é um rival. Mas assim, aí olhando vai pegar um projeto zero, né? Porque o Renato saiu, o Renato saiu fora. Então, assim, mas assim, olhando pela questão do futebol, o Dudu no São Paulo, eu acho que se ele vier bem, ele pode fazer uma grande diferença. Entendeu? Porque assim, o Dudu, ele vinha de uma lesão horrível, ele ficou praticamente 1 ano sem jogar. Só que o Dudu é o Dudu, cara. Então assim, a galera tava com raivinha dele, pegar ritmo de porque jogo, ele quis sair. Mas tipo assim, até quando ele tava sem ritmo, ele entrava e fazia alguma coisinha, uma diferença no jogo do Palmeiras. Então assim, a galera tem que entender, cara. O melhor jogador do Mundial que o Palmeiras jogou, né? Inclusive. Sim. Né? E assim, agora nesses últimos jogos ele não tava jogando. Primeiro, o Abel não colocava muito ele. Segundo, ele tava voltando de lesão. Você tem que dar ritmo pro cara. Aí então tava rolando todos esses bastidores. Então assim, se ele vem pro São Paulo em boas condições de jogo, aí o negócio... Aí ele vai incomodar bastante. Acho que tem linha pra queimar até com 33 anos. Vai fazer 33, né? Tá com 32, acho que ele faz 33 agora. Joga. Mas 35, ele 36, é bola. Dudu é bola pra caramba. A galera se iludiu. Tipo assim, teve uns palmeirenses que ficaram com raivinha, né? Não deixaria ele sair. Porque ele quis ir pro Cruzeiro. Não é que ele quis ir pro Cruzeiro. Pô, ele tava lá. O Alexandre Matos, amigo dele, ligou pra ele, falou que quer vir e tal. Pô, era só chegar e falar, galera, não, a gente quer você aqui. Eu acho que faltou
um carinho a mais com o ídolo. Por exemplo, assim, quando teve essa questão, ele chegou na Leila, é o seguinte, o Cruzeiro me chamou. Aí, aí? eu acho que ela tinha que olhar E e falar aí? o seguinte, Dudu, a gente gosta muito de você, seu salário é tanto, não sai não, vamos fazer o seguinte, fica aqui, vamos renovar com você daqui um tempo, tal. Não, aí, tipo assim, quer sair, sai. Foi o que aconteceu, quer sair, sai, aí ele ficou com raiva, aí aconteceu tudo o que aconteceu. Lógico, tem uma galera que defende a Leila por isso, tem uma galera que defende o Dudu por isso, e vai ficar nessa E eterna ficou nesse briga. murmúrio, né? Falar, nenhum jogador é maior que o time. Só que você tem que entender que alguns jogadores, você tem que abrir mão de Tem algumas que ter um coisas. carinho, Você tem que ter é que nem, por cuidado. exemplo, hoje a galera fala, eu lembro muito dos jogadores antigos, você pega lá o Edmundo, você pega o Romário, pô, os caras faziam o que queriam, o Romário chegava, eu não vou jogar. Ah, mas aí o cara, não joga, Romário, a gente gosta de você. Porque o cara entregava dentro de campo. Correspondia Sim, à entendeu? expectativa, Então, né? tipo assim, tem jogador que é assim, jogador de futebol é assim, cara. Não é uma cartilha perfeita. Não adianta você chegar e falar assim, não, ele é bonzinho, eu vou. Não, cara, o jogador. Ah, o Neymar foi pra balada, ele quebrou o dedinho, não sei o quê. Aí você coloca ele pra jogar, ele vai lá e faz um golaço. Verdade. Você entendeu? Então, tipo assim, tem jogador que você sabe que vai entregar. Então você tem que, infelizmente, você tem que abrir mão de algumas coisas mesmo. E eu acho que o Palmeiras, não o Palmeiras, a instituição Palmeiras, eu acho que na pessoa da Leila, faltou esse tato, né, com um ídolo. É um ídolo, Sim, velho. sim. Ah, mas é que ele não sei o quê. Mano, ídolo. É ídolo. Era ídolo. Entendeu? É. Eu acho que faltou E isso. assim, pra essa reta final, e o Santos? O que vocês acham do Santos? Vamos lá, Rodrigo. Bom, Santos tá passando, né, por uma grande reformulação. Como a gente até mencionou aqui nos bastidores, teve a pior pontuação de um campeão da Série B, né? Na sua ascensão aí, na sua volta à Série A. É um clube que tá batendo cabeça, na minha opinião, né? Não conseguiu definir um técnico ainda. Já levou agora. vários nãos. Levou não do Luiz Você Castro. achou justo a saída do Carille? Até o Do Santos? Sampaoli foi falado, né? Até o São Paulo. Olha, do Carille, eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelas passagens dele pelo Corinthians. Qual que é a sua visão disso? Eu acho que era um DNA que não combinava. Com o Santos. Com o Santos. O DNA do Santos é um DNA ofensivo, a torcida cobra. Só que, em contrapartida, eu vou defender um pouco o Carille. Ele já tem um jeito, um estigma de retranqueiro tal, levou essa fama. Só que ele não tinha peças. aluno do Tite, Ele né? não tinha muito o Ele que não fazer, tinha né? muito o que Aluno do fazer. Tite, sim. Se você pegar o elenco do Santos, quem o Santos tem para poder propor o jogo? O Santos não tem um elenco forte para poder propor o jogo. O que Então ele tinha jogou era o com- solteiro foi parar no Grêmio, né? Ele não tinha Também muito. não arrumou muita coisa por lá também. Lá Né? também foi Então mal. ele não tinha muito material humano. Ele tinha o Guilherme, né, para jogar na ponta, que ele tinha um jogador diferente. Ele tinha o Otero para bater falta. É isso. Então ele não tinha muito material humano pelo que ele foi cobrado, na minha opinião. Então, assim, ele entregou o grande objetivo. Qual era o grande objetivo do Santos? Não era voltar à Série A? Voltou. Então, acho também que pegaram um pouco no pé. Com esse elenco limitado, ele levou o Santos para a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Verdade. E no primeiro E turno. foi por bem pouco, porque ainda ganhou no primeiro jogo. E no Ganhou. primeiro jogo ganhou o primeiro Jogando jogo, bem, entendeu? inclusive, né? É. Que é bem Então, difícil assim, jogar contra o Palmeiras, É né? bem difícil. Jogou Então, bem, assim, sim. eu acho que cobraram demais do Carille, porque ele já entrou com aquele estigma. Ah, foi técnico do Corinthians. Ah, ele é retranqueiro. E aí não deixaram ele trabalhar da forma que ele queria. E aí, como você até mencionou, como é que manda o técnico embora antes de acabar a Série B, o técnico campeão? Nem deixou Não, ele isso ficar foi pra ridículo, isso foi receber. pífio. Então, assim, Concordo. faltou um pouquinho de respeito, né? Então, eu acho que ele ia acabar a passagem dele de uma forma que poderia ter sido melhor. Não foi de acordo com o que ele planejava e nem que o Santos planejava. Só que, assim, o grande objetivo ele entregou, né? Então, precisa subir o clube para a Série A. Ele Subiu. devolveu o Santos para a Série A. Agora eu quero ver quem será o próximo técnico e, principalmente, quais serão as peças do Santos. Olha, O Neymar já não Santista, volta. Olha, Santista, O Neymar não vocês vão volta, hein? precisar contratar, senão vocês vão É. ter problema já no Campeonato Paulista, hein? É, e o que um amigo santista, o Gregório, sempre diz é isso, que o Santos não deixou nenhum legado. Geralmente, quando você sobe da Série B, que nem o Corinthians... Fica uma raiz, o DNA, Corinthians, né? Aquele Corinthians de de Tinha uma 2008. estrutura. O Corinthians de 2008. 2008, ele veio com um time pra 2009, que ele foi campeão da Copa do Brasil. Sim. Ele, Saiu ganhando tudo, ele né? manteve uma base legal, ele subiu os jogadores da base. O Palmeiras fez isso em 2003, quando subiu o Wagner Love, Diego Souza. Manteve. E aí você conseguiu... O Palmeiras, ele sai de uma Série B de 2003 e ele classifica pra Libertadores em 2004. Ele ficou em quarto lugar no Brasileirão. Então, assim, o Corinthians, ele sai de uma Série B pra campeão de Copa do Brasil. Então, assim, E foi parar em 2012, né? Porque aquela base o ficou time até foi. 2012 ali. Então, assim, o que esse meu amigo que participa lá com a gente do Desiludidos fala é isso, que o Santos, ele não deixa um legado. Então, assim, ele não... Você olha pro Eu não tinha elenco... essa ótica, hein? Você olha pro elenco, você não vê, você fala, meu, ó, aquele menino joga bem. Então, assim, a grande preocupação do torcedor santista é essa, que o time não deixou o legado
E aí o que eles reclamavam do Carille era essa questão da teimosia dele. Tipo assim, tinha jogador que tava jogando bem na seleção, mas quando vinha jogar no Santos, ele não colocava o cara pra jogar. Aí tinha jogador que tava Batendo machucado, na mesma ele tecla, colocava, ele chegou lá, o Juliano tava machucado, o médico falou, Juliano, não joga porque você vai machucar mais, então, ó, o Juliano tá vetado. Aí ele chegou no Juliano, você aguenta jogar? Aguento. Ele foi lá e colocou o Juliano pra jogar. E ele não é médico, e aí o Juliano machucou. Então, tipo assim, o que a torcida do Santos estava pegando no pé dele era isso, essa questão da teimosia, de por que não pôr alguns jogadores, Persistir numa por que situação não ouvir o staff. Então, por isso que ele não teve esse sucesso no Santos, né? Não diria sucesso, mas não ficou aquela coisa da galera querer que ele continuasse. Então, assim, a própria torcida começou a querer que ele saísse. Ficou um clima chato, os jogadores queriam que ele continuasse, mas não tinha clima pra ele continuar. Então, assim, que nem você falou, se não reforçar, vai ser um time que vai brigar estranho de novo. Não tem. Os jogadores são velhos, cara. O Gil tá velho. Juliano, E renovou. Renovou. Vai renovou. vai William passar de Bigode. ciclo, na minha William concepção. Bigode, cara. Faz quantos anos que o William Bigode não joga? Verdade. O William Bigode, ele parou em 2018, 19. Sim. O último ano bom dele no Palmeiras foi 18. Ele teve uma lesão muito grande, aí depois. Pô, nós também 19. 24, né? Faz Então, tempo já, né? Aí em 19 ele teve um lampejozinho, mas aí o próprio Palmeiras percebeu que ele tava zoado. E aí ele jogou no Fluminense, ele jogou no Atlético Paranaense. E aí? E não produziu. Ele não produziu. Não Jogou no produziu. Santos. Alguém lembra de algum gol do Não. Bigode? O Bigode deve ter feito, sei lá. Fora os escândalos, né? Entendeu? É meio em contrapartida, mas a gente vai O deixar pro próximo Patrick, né? programa, O né? Patrick também que veio. É, o Patrick, Patrick saiu do São é. Paulo todo marrento, Ele né? não jogou. Foi pro Não Atlético, não jogou nada, Ele aí tá a foi Série pro B Santos inteira também, no não jogou Santos, nada. ele Não jogou. Foi Na minha dispensado, acho que vai concepção, ser o Patrick já dispensado. é jogador, É viu, gente? jogador. É. Ele chegou como um status de jogador de Série A, porque ele saiu de um time de Série A pra jogar a Série B e ele não foi nem. Ele não era titular no Santos. Santos. Ele era Verdade. banco Banco. do banco. Porque Eu quando não- joga- é. Eu, particularmente, não vi o Patrick jogar nenhum jogo no Santos. Não, parece que Não. ele não jogou nenhum jogo Nenhum na Vila. jogo, é isso mesmo? Todos os, Confere? jogos, não, todos os jogos que teve na Vila, ele não foi nem colocado. É, eu Ele não só vi. jogou jogos fora. Na Jogou Vila, fora. o cara ele nem colocava ele. Pra ver como é o mau gerenciamento da carreira de um jogador, né? O cara tava bem no São Paulo, aí começou com uma frescuraiada lá, saiu, não jogou mais, né? Não jogou mais. Agora vamos lá, só pra reta final, já pra gente encerrar. Uhum. Minha concepção, o Rodrigo, eu acho que o trio de ferro vai ser que vai decidir o Campeonato Paulista. Apesar que o Campeonato Paulista esse ano ele vai estar absurdamente mais difícil, porque agora tem muito time da Série A do brasileiro no Campeonato Paulista, É. entendeu? Eu acho que o Red Bull vai se reforçar, Sim. porque tomou esse susto. Quase. Que também estava acomodado, né? Sim. Porque eu sou SAF, eu sou empresa grande, se E parou de acomodou, investir. quase foi para a Série B. Mas eu acho que vai ser um Campeonato Paulista mais difícil dos últimos tempos, por ter muito time da Série A. Mas eu acho que o trio de ferro figura entre os finalistas, sua opinião. Olha, espero que você esteja certo, porque falando do Corinthians, fazem 2 ou 3 anos que o Corinthians não passa pra Não segunda passa nem fase. na mata-mata. No né? mata-mata, fazem Corinthians. O Corinthians deixou- eu coloco como time que vai o brigar. Corinthians deixou de figurar no Campeonato Paulista, né? E a informação que eu tenho, até não sei se chegou pra vocês, é que o Ramon Dias vai poupar alguns jogadores já no Campeonato Paulista no início, É porque porque ele tem a pré-Libertadores. Isso. O Paulista Aí é começa. prioridade, não tem O Paulista como. Não tem o que começa fazer. na segunda semana de janeiro. Dia 15 de janeiro, não é isso? É, Quer dia, dizer, o ano dia que vem o 15 calendário de tá uma janeiro, beleza, Por né? causa do Mundial. Por causa do Dia Mundial, 15 né? já tem jogo. Então, assim, cara, eles não vão ter nem 15 dias pra descansar. Pra descansar. Então, que nem tem a Nem vai esfriar, né? Portuguesa com o SAF, também vai vir. É, a muito portuguesa. forte. Pode ser que a A portuguesa gente vai até falar disso no próximo dê um programa. trabalhinho. Então, assim, eu acho que chega junto, sim. Acho que Eu acho que temos aí o Palmeiras Mirassol, chega. né? Agora com a chegada do Paulinho. Porque a portuguesa, querendo ou não, é clássico. Sim. Não importa onde eles primeiro Corinthians e Portuguesa, São Paulo e Portuguesa, Palmeiras e Portuguesa, Santos e Portuguesa é clássico. primeiro jogo do Palmeiras, Paulista. Palmeiras e Portuguesa no Allianz né? Parque. Olha aí que Olha isso. beleza. Olha aí que beleza. Vai ser uma Eu coisa. acho que chega. Mas eu acho que a portuguesa ainda mais um pouco. Aí vai Ah, não, demorar, vai demorar. né? Mas Mas o- assim, você Pra também mim, acha o Palmeiras que briga. o trio de ferro. Não, o Palmeiras ele tá ali sempre. Mas eu acho que o trio de ferro ainda figura. Mesmo o São Paulo ainda com esses problemas que tem. Você tá entendendo? O Corinthians com esse embalo e Sim. querendo dar um título pra sua torcida, eu acho que figura. Sim, sim. Eu isso acho mesmo. que figura, acho que como a gente mencionou, os times do interior, né? Red Bull, Mirassol, que agora faz parte da Série A, tem um Guarani em reconstrução, uma Ponte Preta em reconstrução. Realmente o Campeonato Paulista é o mais difícil A Ponte do Brasil. voltou, né? A Ponte tinha Voltou, caído. A Ponte voltou, então acho O que próprio Novo Horizontino, apesar de não ter subido, é um time chato. Então, 3 anos com o mesmo técnico, né? vai 3 ser anos com o mesmo um bom campeonato, mas eu acho que eles chegam sim. Palmeiras, São Paulo, Corinthians chega juntos. O Cariocão eu acho que vai ficar entre Flamengo e Botafogo.
O Fluminense correndo ali por fora. O Fluminense também é uma incógnita lá pro lado de lá. Mas eu acho que vai ficar por ali mesmo, Flamengo e Botafogo. Eu ainda acho que o Flamengo vai levar. Também acho. Porque o Flamengo ele manteve uma base, o Felipe Luiz tá super bem. O Felipe É um Luiz- cara que vai ser um técnico de futuro. Também acho. Tem super potencial. Também acho. O problema vai ser a Não, CBF querer pegar ele de lá, o né? Flamengo Porque arrumou a CBF não pode ver pouquinho. nada, né? Verdade. Você tá entendendo? Eu acho que o Dorival não vai pra frente. Também Mas acho. também é uma deixa que a gente vai deixar pro próximo programa. Né? A gente vai estar estamos aqui encerrando, né, essa primeira parte. Né, dia 26 aí no seu pós-natal. A gente vai estar de volta aqui com, né, o Pai Kleber Arena Esportes, com o Eury, com o Rodrigo aqui. Foi um papo super. Manda sua sugestão, deixe seu comentário. Comenta aí, xinga também a gente. Fala alguma coisa pra gente trazer boa informação, a gente trazer novas notícias de como que vai ser o mercado da bola para esse final de ano, para essa transição do 2025, né? Deixa seu boa noite aí, Rodrigo. Boa noite a todo mundo. A gente espera que vocês estejam sempre com a gente aí, acompanhando o Pai Kleber Arena Esporte. Mais uma vez agradeço pela participação. E vamos que vamos. Um ótimo 2025 para todo mundo. Yuri, Valeu, obrigado pela galera. participação. Tamo junto, sempre um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser me seguir, @EuriBenevento, tô lá no Instagram, tem o Terça Nobre que eu gravo aqui também, É isso aí. o Desiludidos, então, muito obrigado por participar, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui. Tamo Gente, junto. comentaristas de alto nível é aqui nesse programa. Gente, em breve a gente tá voltando, dia 26 a gente tá com vocês aí de novo. Provavelmente a gente vai fazer um ao vivo aí com vocês. Então, Feliz Natal pra vocês aí, tá, gente? E um beijo. Tchau, tchau.